queridos e queridas, eu sou a Saf, estou aqui hoje bem à vontade, bem casual, para trazer um assunto assim complexo, mas que vocês se inspirem para ficar bem confortável para escutar, que vai mexer um pouquinho com as crenças que vocês têm, mas é por uma boa causa e vocês vão entender por quê. Tem a ver com a lei da atração, tem a ver com as suas crenças, como eu falei, tem a ver com materializar seus desejos, tem a ver com biologia, com o nosso organismo, com as nossas capacidades. E eu vou começar fazendo uma pergunta em analogia para você entender. Como que você se sentiria se você fosse, por exemplo, numa loja querer trocar um produto que você ganhou e não serviu? Ou se você fosse levar o seu currículo numa empresa e você pudesse falar diretamente com o dono, como você se sentiria se você pudesse ter esse acesso? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos a capacidade inerente à nossa constituição humana de conseguir se conectar direto com a nossa fonte. E dentre essas capacidades está a telepatia. E na maioria das vezes, quando a pessoa sente algumas informações, capta algumas informações, que é um exemplo, por exemplo, intuição de mãe. Quantas vezes a mãe fala, ai, não faz isso, ai, tô sentindo uma coisa estranha, não sei, alguma coisa aconteceu, e quando você vai lá percebe, e a sua mãe soube, né? A sua mãe sentiu. Ou ela sentiu que você não tinha ido bem na prova, ou ela sentiu que você estava demorando para chegar e imaginou que era alguma coisa, ou ela imaginou que era alguma coisa, mas não tinha a ver com você, e quando você chega e conta, fala, eu sabia, eu estava sentindo que era alguma coisa por fora, mas não tinha nada de ruim com você. Intuição de mãe é telepatia, é o uso da telepatia, da nossa capacidade do cérebro. E o que acontece é que ao longo dos anos, né, as religiões começaram a se apoderar disso, tornando isso como algo espiritual. Então, quando você sente que você tem determinadas capacidades acima do que as outras pessoas comuns não se ativeram nessas capacidades, o que acontece é que você não sabe por onde se compreender. E, logicamente, você vai procurar o quê? O espiritismo, porque até onde se sabe, dentro do catolicismo, não se fala sobre isso. Só que não é bem assim. Até na Bíblia tem uma passagem em que ele fala que quando duas intenções se conectarem, independente do tempo e espaço, existe a comunicação. Então o que acontece é que assim, ao longo dos tempos, por exemplo, tomando a Bíblia e Jesus, né? Jesus era judeu. Ele passava os ensinamentos como um grande mestre, e esses ensinamentos eles eram disfarçados de forma que só as pessoas que tivessem uma inteligência, uma conexão, né, para compreender aquele sentido, elas poderiam acessar e fazer o bom uso, né? Então as entrelinhas ali. Depois disso veio o catolicismo, aonde se também tentava dominar as massas. Então se impunha determinada a Inquisição e tudo mais, como uma forma de controlar a população, através do medo, através do temor a Deus, né? Então se usou dessa parte espiritual que existe para, em cima disso, criar leis de autocontrole. E assim é, por exemplo, também no espiritismo. O espiritismo, quando você vai estudar, ele explica uma série de camadas. Então, quando você chegar na empresa e você tem que passar por uma série de setores até você chegar no chefe, né? Então, quando você crê que para você chegar num lugar, você tem que passar por uma hierarquia, né? No caso, tomando como eu dei o exemplo agora, o espiritismo, você não abre a porta para você para absorver melhor e usufruir melhor dessa potencialidade que é humana, não é espírita, não é bíblica. Como nós somos magnéticos, dentro da nossa cabeça tem uma glândulazinha bem minúscula, tamanho do feijão, que chama glândula pineal. Essa glândula pineal, quando nós estamos dormindo, ela consegue captar quando nasce o sol para desencadear determinados hormônios,
serotonina, né, no nosso corpo. Quando está a lua, para desencadear melatonina e etc, etc. Ela consegue se conectar para reger a gravidez, quanto tempo vai durar essa gravidez, quanto tempo o embrião vai estar pronto. Então a nossa pineal, ela é o nosso, vamos dizer, a nossa antena que nos conecta o corpo com os astros, com a astronomia, com a vibração das estrelas, com a vibração dos campos que existem por sobre a nossa galáxia, por sobre nós. Ela faz a ponte. Então, algumas pessoas têm essa capacidade mais desenvolvida e outras pessoas têm menos desenvolvida. Eu, por exemplo, se cair um parafuso no chão e eu não estiver na sala a qual caiu o parafuso, alguma pessoa vem e me pergunte, caiu um parafuso, você me ajuda a achar? Eu vou ficar quieta, eu vou sentir, a minha opinião vai captar o campo eletromagnético dos átomos, da composição desse parafuso, e eu vou falar, tá naquele canto, procura ali que tá lá, e você pode ir lá que você vai achar. E eu já descobri que não sou só eu que faço isso, porque eu estava vendo os documentários e tem muito mais pessoas que são capazes de fazer isso. Por que eu estou falando? Porque eu me formei em psicologia, eu sempre tive um espírito científico, né, de gostar de saber as coisas comprovadas, estudadas. Quando eu terminei a psicologia, não me satisfez em alguns pontos, não consegui ter informações a respeito dessas capacidades que são biológicas, né, do ser humano, e que a medicina também, alguns médicos ultimamente vêm, em termos de Brasil, falar sobre isso, mas lá fora isso já é de meados de 1970, 60, né? Então eu fui estudar cada vez mais para compreender as minhas potencialidades, né? O que é isso? É do ser humano ou eu tenho que procurar uma religião? Não tenho que procurar uma religião. Lógico, quando você descobre essa máquina maravilhosa que nós somos, todas essas conexões que nós conseguimos fazer, você há de concordar que tem uma energia matriz, até porque fisicamente isso é comprovado, a energia não morre, né? Então a nossa consciência, como é que você explica, por exemplo, nas questões de transplante, a pessoa começa a adicionar comportamentos de quem foi transplantado, né? Se você parar para pensar, um exemplo que eu dei, a menina fez o transplante de coração, isso saiu no New York Times, gente, isso não é novidade, é que aqui no Brasil, assim, eu acho absurdo a falta de informação, então eu gosto de passar isso para vocês, porque quando eu descobri, e eu me encontrei, eu descobri que tudo isso é capacidade humana, eu preciso ficar sobre um dogma, eu posso estudar direto na fonte, tanto na fonte científica, como posso me conectar direto com Deus, sem instrumento nenhum, com a minha energia mãe, eu achei isso fabuloso. Aí fica meu critério querer seguir ou não, mas não que eu precise de algo a mais para explorar aquilo que é meu inerente, né? Então, voltando, quando fizeram o transplante, eu comentei num outro vídeo, a menina começou a ter sonhos de uma pessoa querendo matá-la e tal, e aí o médico foi pesquisar de onde vinha o coração e ele descobriu que era de um menino que tinha sido assassinado. Eles começaram a fazer estudos e a menina, com a condição adequada, conseguiu mostrar exatamente o local, como era a pessoa, onde vivia, e chegaram ao assassino do menino cujo coração foi transplantado para ela. Então aí para e pensa, o coração tem cérebro? Se a gente pensa que a mente está dentro do cérebro, o cérebro fabrica a mente, não, está errado, já comprovou que não está. Quer dizer, como é que o coração de uma outra pessoa conseguiu se conectar, né, fazer uma intercomunicação frequencial ali com a energia do doador e descobrir tudo isso, né? Isso é um só exemplo, teve um outro exemplo também, tem vários estudos, gente, é PhD, gente que é cientista, estudou isso a rodo, assim, sabe? Não é uma novidade não é nova era, não, isso é era velha já, gente que está atrasado para saber. A moça, ela fez um transplante de pulmão e de coração, e de repente ela começou a aderir, assim, traços de personalidade que ela não tinha. Começou a gostar de nuggets, ela começou a gostar de pimentão e de cerveja. E aí veio um nome na cabeça que era muito frequente, e depois descobriu que o nome era o nome do transplantado, que era um motociclista que tinha morrido no acidente e gostava dessas 3 coisas, eram as preferenciais dele. Então, assim, existe uma intercomunicação, porque nós somos seres vibracionais,
e nós nos comunicamos por além tempo e espaço. Uma pesquisa que foi feita, já teve várias, mas eu não vou me estender. Eles puseram duas pessoas em gaiolas Faraday. O que é a gaiola Faraday? É uma gaiola onde ela é isolada de qualquer influência eletromagnética. Duas pessoas na gaiola com uma distância de quilômetros de distância uma da outra. As duas ficaram por aproximadamente 20 minutos, alguma coisa assim, em estado meditativo, né, concentradas. Uma delas recebia lampejos, sinais de luz, sem razão, assim, era proposital mesmo teste. A outra pessoa que estava em sintonia com ela, concentrada, uma tentando se concentrar na outra, a outra pessoa não sabia de onde vinha aquilo, mas o cérebro registrou alterações exatas no mesmo momento em que a pessoa de lá teve os picos de luz, estava vendo os picos de luz, aumentava as ondas cerebrais, e a pessoa de cá também, em gaiolas Faraday, isoladas. Então, ou seja, existe uma intercomunicação independente da vedação da coisa. Existe por uma questão de frequência entre os átomos ali, quando há intenção de duas pessoas principalmente, mais ainda, porque eles chegaram à conclusão de que se a pessoa mentalizasse o que ela estava vendo e tentasse passar para outra pessoa na outra gaiola, ela ia entender e captar aquilo. Ela só estava sentindo, mas ela não estava entendendo por quê. Né? Então, se houvesse uma intenção maior, poderia até ser dito o que é que estava acontecendo. Então, onde eu quero chegar é isso. A minha vida toda eu tive esse tipo de extrasensoriedade. Né? Então, eu me comunico com animais que já foram, eu me comunico com pessoas que estão vivas. Não é uma coisa assim que eu necessariamente controle. Às vezes vem uma intuição, como para você também deve vir uma intuição, e muitas vezes a gente não reconhece, né, que é uma intuição. E eu fui tentar estudar. Por exemplo, eu tive uma experiência que foi curiosa, dentre inúmeras. Eu estava para comprar um cachorro e o criador me falou, eu sempre tive cachorro adotado, gente, é que eu escolhi esse para comprar porque me veio o nome, para ser bem sincera, da raça, e eu falei, não, então acho que alguma coisa tem ali. Bom, e aí eu escolhi, e ele falou, olha, tem um preto e tem um malhado. Quando foi de noite, eu fui dormir e tentei fazer todo um preparo, né, entrar num estado para você conseguir acessar, desbloquear, né, quanto mais você pratica, mais você vai ficar craque ali em separar o que é a sua consciência, entrar numa consciência superior, uma vibração diferente, para você conseguir entrar nesses outros, se conectar com esses outros campos, né, com essas outras frequências, né, e alinhar a sua frequência com a frequência em questão. E aí eu tentei mentalizar o cachorro preto e eu não consegui fazer nenhuma conexão com ele. Não conseguia, não tinha jeito. E deixa eu baixar só um pouquinho aqui. E aí, quando foi, eu falei, bom, então se tinha o preto, tinha o malhado, eu vou ficar com o malhado. Que é, Cacá? Aí o que aconteceu? Eu liguei pro moço, né, e falei, olha, eu não consegui me conectar com o preto, eu vou ficar com o malhado mesmo. Ele falou, nossa, mas que coisa, o cachorro preto morreu essa madrugada. Então, você veja, eu não consegui me conectar com o cachorro preto porque não existia mais conexão ali, né? A consciência do animal é um pouco diferente da nossa, né? Então eu não consegui fazer ali uma intercomunicação. E não entendia por quê, a mesma coisa da gaiola Faraday, né? A pessoa registrava ali no encefalograma as alterações de pico, né? Quando na outra gaiola via os flashes de luz, ela só registrava e não sabia por quê. Eu não conseguia registrar nenhuma conversa, não sabia por quê. Depois descobri que o cachorro tinha morrido, né? E aí a pessoa ficou maravilhada, né? E me mandou umas fotos de um outro cachorro que tinha morrido, que ela queria se comunicar com ele, blá blá blá. E aí eu senti o cachorro, nesse caso, o cachorro devia ter tido um pouco mais de convivência humana, devia ter já formado um pouco mais a consciência dele, né, registrado as memórias na célula, e aquilo tudo vira uma frequência, né. E eu senti ele muito perto de lugares com rosas, um jardim cheio de flores cor-de-rosa e tal, e não era na casa que ele morava, e eu só conhecia aquela, não era uma casa que tivesse flores daquele tipo.
E aí eu comentei com ele e ele me mostrou uma foto do cachorro, dentre outras que ele mostrou, que ele, quando ele tinha esse cachorro, ele morava numa outra casa que tinha um campo grande com rosas, com flores, né, onde o cachorro gostava de passear, e ele ficou muito grato, que ele sentiu que houve uma comunicação e eu senti o cachorro bem, né? Então a gente pode usar essa capacidade nossa, humana, da nossa pineal, da nossa conexão, né, com a energia superior, sem ter que passar por esses dogmas religiosos, no sentido assim, você quer uma coisa, se na sua cabeça você precisa passar por uma hierarquia, você não vai conseguir que aquilo venha de hoje para amanhã, porque na sua cabeça já tem a crença dessa hierarquia, você já materializou que existe uma hierarquia, né? Então, isso é uma coisa importante, conforme aquilo que você crê, aquilo que você estabelece o passo a passo para aquilo acontecer para você. E outra coisa é a gente, essa parte filosófico-religiosa, querer tendenciar só para o território delas, né? Assim, amor, a caridade e tudo mais. Se você sente que uma pessoa está querendo explorar aquela potencialidade dela, você não tem que ficar só puxando a laçadinha para o seu lado, né? Você tem que mostrar caminhos, você tem que mostrar ciência, você tem que esclarecer que isso é uma capacidade, que ela tem sim, é que se autoconhecer para saber discernir o que é uma impressão vinda da sua consciência, da sua crença, o que é uma mensagem externa, de uma conexão entre campos, entre espaços, entre dimensões, né, para a pessoa se autoconhecer e saber, né? Não precisa necessariamente você ter que fazer certos rituais religiosos para você conseguir chegar nesse estado. Isso é uma capacidade humana, né? Então isso é uma coisa que me satisfez quando eu comecei a procurar. E ao mesmo tempo eu percebo que não existe essa intenção muito clara, principalmente em termos de Brasil, as pessoas querem puxar a sardinha para o seu lado, né? Então eu estou praticamente pregando o oposto daquilo que, vamos ver, é a minha área, porque eu atendo, eu sou coaching, eu faço florais, né? E o que acontece? Eu estou mostrando para você que você pode melhorar sozinha. Se for olhar em outros termos, eu estou afastando as pessoas do meu trabalho, mas a minha intenção ela é mais do que isso, porque se nós somos energia, e daí é que você vai entender o meu conhecimento e aonde eu quero chegar, porque as pessoas geralmente colocam as coisas para puxar a sardinha para o lado delas, para vender mais. E o que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais você se conhece, mais eu me beneficio. Porque se tudo é energia e tudo vibra, tem um outro vídeo que eu falei do Ibope, que eu falei da ressonância de Schumann, né, que do macro, micro, né, tudo está interligado, do boom que teve em termos de picos de energia distorcidas quando foi 11 de setembro, isso foi registrado, da diminuição de criminalidade em Washington, quando juntaram mais de 4 mil pessoas meditando no prazo de 3, 4 semanas, né? Então, se a sua energia melhora, do outro melhora, eu me beneficio também, gente. Então, assim, eu não quero entrar nesse mercado egóico de vou passar uma coisa para você porque você tem que fazer um curso comigo, entendeu? Não, você tem que melhorar porque é menos pessoas infelizes. E às vezes a nossa felicidade, ela está limitada a uma crença, ela está limitada a um plano religioso que na verdade ele quer mostrar que só o dele é o certo, quando na verdade a ciência mostra que nós temos N capacidades que nós não exploramos, né? Essa pesquisa da Gaiola é uma delas. Né, as pesquisas dos transplantes, né, o coração foi transplantado para a menina e a menina começou a sentir e chegaram a determinadas conclusões a respeito do crime que aconteceu com o doador, né? Se a nossa cabeça parar para pensar, onde você pensa que está a mente? É gerada no cérebro? Então como é que foi só o coração do cara que passou, do menininho que foi para a menina? Como é que conseguiu toda essa sintonia energética, essa frequência toda, essa intercomunicação? Se dentro do coração não tem o cérebro, né, gente? Então vamos acordar para isso, sabe? Tem uma série de livros, tem o Emmett Grossman, o Bruce Lipton, que é o papa da genética,
Ele que trabalhou sobre a questão da célula-tronco, foi ele que desenvolveu, né? Agora ele já faz bons longos anos, desde 66, mostrando que a gente não tem problema genético, a gente pode mudar a nossa genética, não é aquela coisa de ancestralidade, de você ser filho de pai e mãe diabético, você fatalmente vai ter diabetes. Então tem o Bruce Lipton, tem o Joe Dispenza, depois eu passo todos os nomes, gente, que assim, essas filosofias, elas tentam colocar na gente limitações. Então eu acho que é bacana você se autoconhecer e você falar assim, não, eu me identifiquei com essa filosofia e eu vou de livre e espontânea vontade. Agora você procurar, por exemplo, o espiritismo, porque você tem essa sensualidade, você não vai encontrar explicação completa e científica dentro do espiritismo. Eles vão te limitar, pelo menos nas experiências que eu tive, nos diálogos que eu escutei, eles vão limitar você a uma série de crenças das quais não vão estimular você a desenvolver a sua capacidade. Por exemplo, essas minhas capacidades, se eu fosse procurar um espírita e falar, não, você não se conecta, você tem que passar por aquele, porque aquele lá sabe mais que você, porque aquele ele já tá de corpo fechado, ele já tá disso, você tem que acender vela não sei das quantas, você tem que fazer não sei o quê. Então, gente, não precisa nada disso. É assim, você pega um bule e você divide entre as xícaras, nós viemos da mesma energia, energia que está dentro do bule. Então, quanto mais anteparo você põe até chegar no bule, mais dificuldade você vai ter de alcançar aquilo que você quer, de usufruir das suas capacidades. Porque em termos de energia, nós viemos da mesma. Então, a energia está presente nas frequências diversas. Os campos de possibilidades são N possibilidades. Então, quanto mais dificuldade você põe, quanto mais distante você põe aquele Deus, aquela energia mãe, mais difícil você vai chegar a se conectar. E nós temos uma glândula aqui, ó, perfeitinha para a gente fazer conexão direta. Você pode pular todas essas fases, essas etapas que o pessoal coloca. Se você olhar em termos de ciência das nossas capacidades, lógico, fatalmente você vai chegar a essa energia mãe que você pode chamar de Deus, que você pode chamar de Criador, o que quer que seja. Mas esses dogmas que se colocam em cima, eles cerceiam a sua compreensão e você não vai ficar satisfeita. Por isso que tem gente mudando de religião toda hora. Porque chegar numa não satisfaz, chegar na outra não satisfaz, aí quer misturar, por exemplo, né, o Ho'oponopono com mantra, com Japamala, já não é, o Ho'oponopono é sem Japamala, o Japamala é para hinduísmo. Por que tem essa fusão? Porque a gente está criando escalas até chegar lá, e nós temos aqui, ó, a nossa conexão direta. Nós fomos formados e constituídos com todas as antenas e sensorialidades necessárias para a gente ter esse contato direto. Quanto mais você estuda essa parte da essa parte científica, você vai verificar como tudo é muito assim, concatenado, como tudo é muito sincronizado. Então nós temos essa capacidade, a gente não tem que pôr essa limitação não existe. Se ela existe dentro da sua cabeça, conforme a sua neurolinguística, conforme a sua crença, mais anteparos você vai ter para você conseguir se conectar. Quanto mais você coloca algo superior muito lá em cima, e ao mesmo passo, antagonicamente, você vai estar se diminuindo, ao invés de você compreender todo esse processo, você vai se sentindo cada vez incapaz de conseguir se conectar. E, na verdade, é o contrário. A gente tem que saber o quão a gente é grandioso e o quão a gente está conectado com essa força. Então, nós temos que saber estudar, saber onde procurar, saber que a telepatia é uma capacidade humana, tanto para você se comunicar com um ente querido que já foi, quanto para você se comunicar, como no caso, né, cai um parafuso no chão, eu sintonizo o parafuso, eu sei onde ele está. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles já desde 1950, eles têm um grupo de pessoas que estudam os casos difíceis. Quando tem uma situação, querem achar onde está o carro, de quem sequestrou quem, etc, etc, eles dão as coordenadas de onde está o carro, gente. O carro não tem vida, você concorda? O carro não tem consciência. Como é que a pessoa conseguiu sintonizar a frequência do carro?
Então, ou seja, nós temos essa capacidade dentro do cérebro, é só questão da gente treinar, estimular de forma correta, que a gente vai sentir quando é para você ter uma ideia, fazer um download lá do cosmos para dentro de você, uma ideia criativa que vai te melhorar o seu emprego. De repente, do nada, uma intuição, você tem que vestir uma roupa bacana e ir lá no mercado, porque é lá que você vai encontrar seu grande amor, entendeu? Você segue e não sabe por que você vai, e aí acontece alguma coisa. De repente, para você não ir em determinado lugar que você está querendo ir. Eu, por exemplo, eu já tive vários, você não acha roupa para pôr, eu falo, não, eu vou esperar 10 minutos, mesmo assim eu não achar, eu não vou. E dito e feito, já aconteceu de eu esperar 10 minutos, na hora que eu saí tinha acabado de ter um acidente na rua de baixo de casa. Então, assim, eu já entendi que esse é um código meu. A pineal, ela capta, ela passa informação para o coração, que passa informação para o cérebro, que traduz como se fosse um computador. Traduz no mais próximo daquilo que você captou. Ela faz assim uma mandala. Então, aquela coisa de você olhar uma pessoa e falar assim, uma coisa, essa pessoa não foi, não sei o que é. Se você tem um conhecimento mais apurado, você fala assim, não é por causa que ela está com essa roupa assim, eu senti uma coisa energética ali. Então pronto, você já captou que aquela pessoa não está pro seu meio, respeita, tem um limite, fique mais afastada, entendeu? Foi o benefício da sua opinião que está te criando isso. E isso é uma condição humana. Tudo vibra, tudo tem uma frequência. Os animais, eles também têm. Eles só não ficam buscando entrar em contato com os outros seres e etc, mas eles têm. Tem uma veterinária que é uma grande amiga, que é a Sheila Valigória, e ela agora dá cursos, porque antes só ela é que praticava isso, mas lá na Europa e nos Estados Unidos é muito praticado já há milênios. Ela se comunica com os animais, porque os peixes têm a pineal, as plantas têm uma pineal rudimentar, os animais têm, e eles falam aquilo que eles querem dizer, seja por que eles estão adoecendo, por que tomam um monte de remédio e não conseguem curar, né? Então você vai entender o que está por trás, isso vai auxiliar a sua relação com o seu animal. Então, isso é uma capacidade da constituição do ser. E o animal não vai no centro espírita para tentar resolver isso. Né? Não é que eu estou fazendo apologia do centro espírita, mas é que assim, fica antagônico que a pessoa quer pregar o amor ao próximo, mas ao mesmo tempo ela não ensina como ela andar sozinha. Então eu acho que isso não é você querer curar de verdade. Né? Por exemplo, eu sou psicóloga, eu estou ensinando você a andar sozinho. Por quê? Porque eu vou lucrar com isso. Porque o mundo vai estar melhor. Melhor seria eu te plantar um monte de problema e você tá me ligando amanhã. Ou tá comprando japamala para fazer o Ho'oponopono. Mas eu não estou fazendo isso. Então eu acho que a essência, quando a gente passa o conhecimento, quando a gente estuda, a gente quer que o ser humano cresça e ande com as suas próprias pernas. E isso eu não vejo nas religiões. Isso eu vejo na ciência. E não vejo aqui muito no Brasil. Por isso que eu estou passando para vocês. Porque tudo que eu estou passando já tem décadas de pesquisas. Né? Não é assim uma coisa tão recente, tão new age, old age, né? Então, a minha intenção de fazer esse vídeo meio rápido, meio sem uma temática específica, é justamente falar da telepatia, dessa capacidade nossa, que os animais também têm, sob a forma e condição deles também têm, mas que isso não tem a ver com espiritismo ou com religião X ou com religião Y. Isso é uma capacidade que a gente querendo, a gente pode se autoconhecer, perceber aquilo que é da nossa mente, aquilo que é o que a gente está captando e usufruir disso, seja para o benefício de um trabalho, seja para o benefício de você se conectar com a energia divina na qual todos estamos conectados, porque viemos do mesmo bule, né? Então fazer o download das informações corretas, né? Sem passar por todos esses estágios. Então, pesquisem e não hierarquizem tanto, gente, porque a gente é capaz, e eu acredito piamente que você já deve ter sentido N intuições, assim, de coisas diversas. Só que você nunca deu bola. Por quê? Porque a gente associa a intuição, a telepatia com o espiritismo. Ou que é fora do catolicismo, então é velado. Quando isso é uma capacidade humana, então aprenda que é uma capacidade humana. É possível se conectar sim. É possível você se comunicar se há duas intenções iguais quando se trata de ser humano, seja interdimensional, além do tempo e do espaço, né?
você consegue intuir coisas que você tem que fazer, chances que vão acontecer. Quanto mais portas você coloca, mais setores você coloca dentro dessa hierarquia para você conseguir, é assim que vai chegar para você, entendeu? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Não se sintam ET porque vocês captam essas coisas, isso não faz parte de nenhuma filosofia, isso é uma capacidade na qual a gente pode usufruir para o nosso bem e para o bem do outro, né? Então acho que isso era muito importante. Se tiver dúvida, tem mais alguma coisa que você queria perguntar, me escreve pelo WhatsApp, me escreve aqui no YouTube. A maioria das pessoas escreve pelo WhatsApp porque acha que é mais privativo, uma outra escreve no YouTube. Sempre no dia eu respondo, gente, tá bom? Então fiquem com Deus. Eu vou deixar os links aqui de quem eu usei de referência. E até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, pela audiência, pelas inscrições, pelo curtir e tudo mais, tá bom? Beijo da Saf.